Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Irmãos, bom dia. Agradecemos a Deus por mais esse domingo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos já praticamente encerrando o ano, no mês de novembro também, já em andamento. Que o Senhor nos ajude no mês que se aproxima, mês onde nós teremos o nosso presbitério, a nossa reunião. Também teremos, aí as lembranças do Natal e também, sobre a questão do planejamento do próximo ano. Que Deus esteja abençoando, que dê tudo certo. E nós esperamos, que o Senhor continue nos ajudando, nos sustentando como tem feito até aqui. Claro que esse ano tivemos aí a maior parte dele, longe, com respeito ao templo, mas sempre perto, por meio das mensagens transmitidas, através também das orações. Enfim, o Senhor nos manteve, como igreja, unidos na fé. Hoje nós leremos 2 textos na palavra do nosso Deus, na nossa escola bíblica dominical, fazendo alusão à nossa república. Como um país, que Deus nos deu para que nós oremos em favor dele e que nós, venhamos pedir a Deus que o abençoe. O texto primeiro que eu lerei com os nossos irmãos e ouvintes se encontra no livro dos Salmos, o de número 2. Eu vou ler todo esse capítulo, é um capítulo pequeno, então nós faremos essa leitura. Livro dos Salmos, o capítulo de número 2 diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Que Deus assim nos abençoe com esse texto lido. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino, o hino do nosso inário, o hino de número 147, que tem como título Vencendo Vem Jesus. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Que Deus então nos abençoe, nos ajude, que nós tenhamos como agradá-lo na nossa escola bíblica dominical e também no culto logo mais à noite. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, para que tenham um bom domingo e que Deus venha guardar o nosso país. Nós fizemos essa primeira leitura no livro dos Salmos, destacando o capítulo de número 2. Ali é um salmo messiânico, é um salmo onde a gente vê, né, ali sobre o reinado de Cristo, e ao mesmo tempo também somos informados a respeito do procedimento dos reis da terra. Nós vemos que ao invés de buscarem ao Senhor, eles se levantam contra o ungido, se levantam contra Cristo, né, contra o próprio Deus. O conforto que nós temos é que o verdadeiro governo, aquele que está para sempre, né, firmado, é o governo de Cristo. Por isso a Bíblia diz que Deus ri dos planos, né, ali dos reis da terra, né, que se levantam contra o seu ungido. E o conselho que nós temos no capítulo 2 é para que haja, né, ali quebrantamento por parte dos reis, também por parte dos juízes, e que eles se humilhem diante do Senhor, né, diante de Cristo, rendam-se àquele que é o rei dos renda-se àquele, né, que é o rei dos reis, que é Jesus Cristo. Então esse salmo de número 2, ele é muito importante para que nós pensemos no nosso país, né? Hoje nós somos uma república, o império, né, já ficou aí há mais de séculos. A gente sabe que agora, né, as pessoas têm uma certa liberdade, né, que quando é império isso não tem na escolha, né, até das suas lideranças. Então que Deus esteja nos ajudando, nos abençoando, e sabendo disso, que o verdadeiro rei, que aquele que está assentado no trono para sempre, é Jesus Cristo, e que os reis da terra precisam se submeterem ali a Cristo, né, como Senhor, como soberano de suas vidas, para que os seus governos também sejam bem-sucedidos. No povo de Israel a gente vê isso ali, né, tanto no livro dos reis, quanto também em crônicas, que quando o rei ia bem com o Senhor, a nação prosperava. Se o rei distanciava, vinham as dificuldades, os sofrimentos. Então que Deus abençoe, nos ajude, nos sustente, e que nós, né, e todos aqueles que nos governam, que nos presidem, se rendam a Jesus Cristo, né, se dobrem diante do Senhor, e não se levante, né, contra o Rei dos Reis, contra o Deus que está nos céus. O outro texto que eu quero ler, antes da gente orar, se encontra no Evangelho de João. Eu vou ler apenas um versículo, está no capítulo de número 6, eu farei a leitura, né, com os nossos irmãos e ouvintes. No capítulo 6 de João, o versículo de número 15 diz assim: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Nós vamos orar nesse instante. Grandioso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos por esta manhã, agradecemos a Deus pelo andamento desse mês, por tudo que o Senhor nos deu até aqui, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude, já sabemos que o final do ano se aproxima, esperamos, ó Deus, que o Senhor continue nos dirigindo, nos governando, nos dando, ó Pai, um ano de 2021 consagrados ao Senhor. Nós oramos pedindo também que o Senhor esteja guardando as pessoas enfermadas, tendo misericórdia, ó Deus, para que se recuperem, tanto física quanto também espiritualmente. Oramos também em favor das famílias enlutadas da cidade, que o Senhor esteja
ó Deus, a trabalhar e a guardar, ó Deus, esses corações sofridos. E oramos pedindo que o Senhor nos ajude nessa escola, que ela seja para a glória do Senhor. E pedimos também mais uma vez que o Senhor abençoe a igreja nos seus compromissos, ó Deus, com respeito às questões burocráticas, o nosso presbitério que se aproxima. Que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando para que também as pessoas que trabalharam, que ajudaram nesse ano, possam também no próximo ano estar servindo ao Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém, Senhor. Eu li apenas o versículo de número 15, porque é um texto que a gente tem um certo conhecimento, né, e sabe que Jesus tinha ali realizado, né, um grande milagre, podemos dizer assim, né, porque todo milagre é grande, mas aqui ele tinha alimentado ali uma grande multidão, né, com alguns peixes e pães. E o ser humano, se nós olharmos no contexto bíblico, quando Deus criou o homem, ele mandou que ele governasse, que ele cultivasse. E depois, quando o homem também pecou, distanciou-se do Senhor, a ideia de lavrar, de cultivar o solo também continuou sendo uma bênção. Então nós vemos que o alimento ele é essencial para o ser humano e ele sabe muito bem disso. Então uma nação, né, um governo que providencia o sustento físico para o seu povo, já é uma nação bem-aventurada, né? E no caso aqui, os judeus da época de Jesus, eles já estavam já há algum tempo, né? Sabemos que desde que foram levados para o cativeiro, eles nunca mais tiveram autonomia ali na sua terra, né? Isso, quando eu digo nunca mais, né? Até na época de Jesus Cristo. Embora tendo voltado ali um grupo do cativeiro, esse grupo continuou ainda ali prestando contas, vamos dizer assim, ao seu rei, e depois temos outros impérios que dominaram a região. Na época de Jesus era o Império Romano, né, que tomava conta ali dessa região, incluindo, né, ali o povo judeu. E eles esperavam ali ansiosamente, né, que tivessem dias de paz, de soberania, como aconteceu na época de Davi. E eles esperavam, né, esse descendente, esse Messias, para que governasse, para que assentasse no trono ali e desse a eles, né, novamente, a alteza desse a eles ali soberania. E Jesus, então, aparece ali, né, o seu ministério se desenvolve nesse contexto, onde eles esperavam, né, ali que um Messias viesse para governar. Então Jesus, ele vem fazendo milagres, ele vem trazendo uma mensagem de libertação, uma libertação espiritual, né, uma libertação do pecado, e confundida ali, né, é claro, interpretada errada, né, pelos judeus da época, achando que Jesus viera para poder dar a eles um reino, né, ali, que tomasse, né, ali o domínio de Roma, né, entregasse a Israel, ao povo judeu. E por causa disso, eu acredito, depois desse grande milagre que Jesus fez, alimentando ali uma multidão, na verdade, né, com alguns peixes e pães, eles seguiram Jesus, ele tinha se retirado, eles o procuraram e queriam, né, ali fazer dele um rei. E é claro que eu estou adiantando um pouco o texto, né? Que se os irmãos quiserem ver isso, é a partir do versículo aí de número 16. Mas nesse versículo de número 15, onde nós fizemos a leitura, eu quero destacar algumas coisas, né? Até procurando entender, né? Por que Jesus não quis o reinado dos homens, né? Entendendo por que Jesus não quis esse reinado, né, proposto ali pelos homens. Coisa, né, que as pessoas desse mundo brigam por isso. Elas às vezes, né, aí se ofendem, são ofendidas também. Algumas até se matam ou morrem por causa de poder. Jesus ali, tendo do seu lado o apoio dessas pessoas, não quis, né, ser rei sobre eles, como eles queriam, é claro, né? E então a Bíblia diz que ele afastou-se para ficar sozinho novamente, né, ali com Deus, ao invés de ter ali a ovação das pessoas, ele procurou estar sozinho com
o Senhor. E eu quero então procurar, né, aqui entender por que Jesus não abraçou essa proposta, essa ideia e disse, olha, eu vou governar, eu vou reinar, já que vocês estão do meu lado, eu estou pronto para fazer alguma coisa. Não, o texto nos fala então que ele se retirou, né, para o monte ali para ficar sozinho. Então por que ele fez isso? A primeira coisa que nós podemos entender, deduzir de tudo isso aqui é que o reino de Cristo, ele é um reino eterno. Então ele não era um reino ali constituído por uma circunstância. O povo de Israel, com inveja das outras nações, pediram um rei. Nós temos esse texto narrado ali no primeiro livro de Samuel. E o profeta Samuel ali, ele ficou chateado com isto e procurou, né, apresentar a sua queixa diante de Deus e ao mesmo tempo levar também o pedido do povo, né, sobre um rei. E Deus então permitiu, né, que fosse constituído esse reino, fazendo observações, né, ali sobre como esse reino se processaria, né, ali. O texto nos fala, né, que o melhor da terra seria do rei, que os filhos seriam as filhas, enfim, todos iriam trabalhar para o rei. E mesmo assim eles quiseram. Então o ser humano, ele tem, infelizmente, né, essa natureza de enfrentar as circunstâncias com resoluções, né, ali imediatas, talvez paliativas, coisas que não têm durabilidade, né? Vamos fazer isso porque precisa, a situação exige. Aqui no caso, eles viram, né, presenciaram o milagre de Jesus e outros milagres, e o ministério dele também disse, olha, esse homem é bom, ele tem condições, né, de reinar, pelo menos, né, ele serviria ali para poder, né, pelo que a gente vê, né, tendo uma multidão do seu lado, para assustar um pouco, quem sabe assim, o Império Romano. Eles queriam que ele se tornasse rei, mas o seu reino é eterno. Jesus não se torna rei, ele é rei eternamente. Nós temos, né, já citamos aqui Davi, quando Deus, da estabilidade do reino, né, quando Deus promete a Davi um reino de estabilidade, está olhando para o filho de Davi, narrado ali, né, em Mateus, o Jesus que viria. Então o reino de Cristo, ele é eterno, ele não tem que ser coroado, ele não tem que ser proclamado rei aqui por nós, ele é rei de eternidade a eternidade, ele é aquele, né, que deu ali, né, a vida por nós, mas ao mesmo tempo não deixou, né, o seu reinado. Então eles queriam, a circunstância exigia e parece que ali estava a solução, então vamos aclamá-lo como rei. Mas Jesus, né, na sua santa sabedoria, sabia a intenção deles. Eles estavam pensando apenas nas coisas materiais. E outra coisa que eu quero destacar é que o reino de Cristo, né, sobre a universalidade do reino de Cristo, ele não estaria ou não ficou preso ali a alguma nação, no caso, né, o povo judeu. Nós sabemos que esse reino se espalhou por toda a terra. Ele não veio para ser rei só de judeu. Tudo bem que Pilatos não estava de todo errado quando diz, né, o rei dos judeus, é verdade. Mas Jesus veio também para reinar sobre todo aquele que crê, né, aquele que faz parte da igreja, ele é o cabeça da igreja. Então esse reino, ele vai muito além, né, ali das fronteiras de Israel, ali da fronteira, né, ali dos judeus. O profeta Isaías fala para que o povo, né, ali, né, abra sua tenda, né, vamos dizer assim, aumente, né, o seu espaço para que esse povo, né, esses cidadãos do reino possam congregar-se diante do Senhor. Então Jesus, ele não tinha ali essa pretensão e ele nem veio para isso, para ser rei apenas de um povo, de uma nacionalidade, mas ele veio para chamar pessoas de todos os lugares, de todas as línguas, né, de todas as raças, para servirem diante do Senhor. Se nós quisermos entender um pouco sobre essa universalidade do reino de Cristo, nós precisamos ler Apocalipse, né, ali onde fala, né, dessas multidões, né, ou dessa multidão que está diante do trono ali, né, por causa do Cordeiro. E também fala sobre a vinda de Cristo, né, para reunir
a sua igreja. Então, primeiro, Jesus não iria aceitar essa proposta porque ele já era rei. Ele não estava ali sendo constituído rei por um grupo de pessoas. Ele é rei para sempre, né? E de eternidade a eternidade. E depois que o seu reino, ele não diz respeito apenas a um grupo de pessoas, a um grupo de homens e mulheres de um determinado lugar. Em todos os lugares onde a palavra de Deus é pregada e uma pessoa vem à fé, ela faz parte desse reino. E depois, a última coisa que eu quero destacar aqui é sobre a questão espiritual. Nós estamos estudando Marcos e já passamos, né, por esse contexto, né, de Jesus perante Pilatos. Pilatos ali, né, questionando sobre o seu reinado. E ele diz, olha, o meu reino ele não é desse mundo. Ou seja, eu não estou aqui para governar essa ou aquela nação apenas. Ele governa todas as nações. Mas no sentido espiritual, ele tem um povo exclusivo seu. Eu até quero ler, né, aqui com os nossos irmãos e ouvintes, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, onde ele fala a respeito, né, desse povo, né, que foi chamado para servir ao Senhor. Na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, o versículo de número... Na verdade, 2 versículos, né, o 9 e o 10 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não lhe tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então não era povo, mas agora sois povo de Deus. E sendo povo de Deus, então nós precisamos de entender que um Deus que é santo, ele espera que a sua raça também, né, que o seu povo seja santo, seja uma nação santa, né? E o texto nos fala que isto é para que nós proclamemos, né, aqui as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será que esse povo que estava ali aclamando Jesus como rei tinha essas qualidades? Esse povo possuía essas qualidades? Será que eles tinham essas condições de participarem do reino de Cristo? Não era mais uma raça eleita, vamos dizer assim, no sentido que nós entendemos hoje, porque nem todo judeu foi salvo. É claro que tem judeus salvos, sim, que faz parte da raça eleita. Não era mais um sacerdócio real, porque nós sabemos, né, que hoje nós temos um que intercede por nós em todo o tempo, né, ali diante de Deus, e nós podemos sim, como nação, né, de sacerdotes também, levar as pessoas até Cristo. E depois eu quero destacar, né, sobre esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles não eram mais esse povo de propriedade exclusiva de Deus, porque eles estavam ali, pura e simplesmente, o próprio Cristo fala isso, por causa da comida, por causa do alimento e não por causa da palavra. Então eles não teriam como proclamar essas virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essas 3 coisas, com certeza, que servem para que nós entendamos o porquê que Jesus não aceitou ali ser um rei, né, daquelas pessoas, um rei, né, ali conforme eles entendiam o reinado, né? Então nós podemos entender isso porque Jesus ele não foi constituído, proclamado rei por pessoas, por homens, mas pelo próprio Pai. Por isso ele tem um reinado eterno. O Salmo de número 2 nos mostrou isso. Depois é porque esse reino, ele não se prendia apenas a uma nacionalidade. O reino de Cristo, ele se espalhou pelo mundo e continua se espalhando pelo mundo, e pessoas de todos os lugares, de todas as crenças, né, estão abraçando a fé e podendo, né, chamar, né, Jesus de Senhor e servi-lo, né, como rei, e nós como sendo seus servos. E também, né, por causa da questão espiritual. Não é porque nasceram ali em Israel que eles faziam parte
dessa nação santa, desse povo que era de propriedade exclusiva de Deus. Já tinha desviado, já tinha afastado-se do Senhor. Então eles não tinham como proclamar essas virtudes. Então nós fomos chamados para servirmos aquele que é rei de eternidade a eternidade, para servirmos aquele que tem um reino que estende-se por todos os lugares, que está em todas as partes, esse rei do universo. E também, né, esse rei que é puro, que é santo e que espera, né, que os seus servos, né, os seus súditos também vivam em santidade. Então hoje nós estamos lembrando, né, a questão da nossa república, que embora, né, a gente saiba, né, que nem sempre nós agradecemos a Deus por isso, de podermos ter um lugar, né, para chamar de nosso país, mas nós estamos agradecendo porque nós sabemos que Deus governa essa nação também. Claro, por meio daqueles que são colocados, que Deus permite, mas Ele é o Senhor. Por mais que as pessoas se levantem contra o ungido de Deus, do Senhor é o céu, a terra. Então agradeçamos a Deus pelo nosso país. Mas lembremos que o nosso rei maior, aquele que é o Senhor, né, de todas as eras, de todos os tempos, o seu reino é eterno. Não somos nós que coroamos a Cristo, não somos nós que declaramos que Jesus é rei. Ele é rei de eternidade a eternidade. E o seu reino, ele se estende por todas as partes. Ele alcança pessoas de todas as nacionalidades, pessoas de todas as idades, todas as cores, enfim. O Senhor tem um reino, né, que vai além das fronteiras humanas, além do nosso conhecimento. E por fim, esse reino é um reino que espera-se, né, que todos que fazem parte dele entendam que ele é feito de um povo exclusivo, de propriedade de Deus, uma nação santa, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Da mesma forma que um cidadão defende o seu país, defende às vezes o seu governo, defende os seus, ali, né, as suas entidades, nós precisamos de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Jesus não quis ser rei naquele contexto porque ele é rei eternamente. Ele não quis ser rei naquele contexto porque o seu reino se estende a todos os lugares, está em todas as partes. Ele não quis ser rei porque aquele povo não era santo, aquele povo não era de propriedade exclusiva de Deus, porque aquele povo não queria servi-lo, mas queria apenas querer os benefícios do reino. Então que Deus nos ajude, nos abençoe. O nosso reino é o reino de Cristo. Que Ele nos ajude a viver como súditos, que sirvam a Ele em espírito e em verdade, porque o seu reino é eterno, o seu reino se estende a todos os lugares. Ele é um reino, né, que está em todas as partes, e Ele é um reino espiritual também. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e que as águas rujam e se perturbem, e se abalem os montes, e se abalem os montes pela sua braveza.